Pastor Marco, ele teve uma visão do Senhor de estar trabalhando com a igreja em cima do livro do pastor Alcione Emirick, Heranças do Passado. E me coube estar trabalhando hoje conosco sobre maldições proferidas. Nós não vamos estar falando sobre maldições proferidas por terceiros, que seria a tendência do que falaram para você, mas a gente entender um pouquinho as maldições proferidas, que foram palavras de Deus, que a gente acaba trazendo para a nossa vida pela quebra de algumas alianças. E também eu gostaria que você lembrasse de maldições proferidas por você. Eu queria que, nesse início, a gente começasse orando, dando liberdade ao Espírito Santo, que me traga a luz, me traga a mente. Maldições que eu lancei sobre a vida de outras pessoas ou sobre a minha própria vida. E que o Senhor Deus me dê acesso a isso para que Satanás não use mais na minha vida. Então, vamos estar orando? Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos pela tua presença aqui. E agora, Pai, eu peço, Espírito Santo de Deus, age no nosso meio, traz luz naquilo que nós não estamos entendendo, Senhor, e revela, Senhor Deus, revela, Senhor, o oculto, retira da mão de Satanás, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, possamos ser curados e, em nome de Cristo Jesus, nós possamos libertar palavras que um dia lançamos e que até hoje têm sido usadas por Satanás na vida de outros e na nossa também. É no nome de Cristo Jesus que nós queremos pedir isso. Amém. Eu vi vocês levantando a mão, quem veio clamar pela sua família. E, queridos, entre nós, né? Qual o lugar que a gente mais fala besteira? É dentro da família. Tiago já nos exorta que nós temos que ser tardios para falar e para nos irar. Mas é exatamente dentro de casa que parece que o inimigo vai trabalhando, vai deixando você num estado de nervo, de tensão, que daqui a pouco você vira o porta-voz dele. Sobre a vida das pessoas que você mais deveria semear bênção. Só que, como psicóloga, seria fácil eu te falar sobre a influência psicológica, emocional, sobre essas palavras, mas não é isso que nós vamos falar hoje, não. Nós vamos falar sobre a interferência espiritual dessas palavras. E por isso a gente vai fazer à luz da Bíblia. Então vamos lá. E naquele tempo, isso está em Josué 6:26. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, sobre o meu primogênito, sobre o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Ou seja, Josué está falando que vai ser maldito quem quiser reconstruir Jericó. Depois de 500 anos, olha o poder de uma palavra dita segundo a vontade do Senhor. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou, ou seja, ele morreu quando ela começou a construir a cidade. E em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Ou seja, Deus falou, não é para edificar. 500 anos depois, alguém desconsiderando totalmente a palavra de Deus, dita através de Josué, veio e quis reerguer. E foi o seu filho mais velho, o seu filho mais novo, que ele acabou entregando e morrendo por causa dessa maldição. Aí a gente começa a pensar, mas então quer dizer que existem maldições? Eu lembro de uma vez, um casal de amigos nossos receberam a visita de um pastor, diferente de maldição. O pastor bateu lá na casa deles e disse: a visita não é para vocês. É para o filho de vocês que não está indo mais na igreja. Eu venho trazer uma palavra de Deus para ele. Aí é diferente. Ele veio trazer uma revelação profética. E aí ele veio, o Johnny. E aí ele disse: Johnny, assim diz o Senhor, acerta teus dias com ele, porque breve ele vai pedir sua vida. O Johnny tinha 19 anos, filho único do casal. O Johnny ouviu a voz do Senhor.
Imediatamente se reconciliou. 6 meses depois, Johnny morreu afogado. O conforto do casal foi que Deus permitiu, deu uma palavra exortativa, Johnny foi receptivo, recebeu, voltou em tempo para a presença do Senhor e trouxe conforto para aquele casal. Então, vocês vejam, isso é diferente de uma maldição. Isso foi uma palavra específica, profética. Necessariamente, a palavra profética não é, olha, você vai ganhar dinheiro semana que vem, aquela conta no vermelho. Não. Muitas vezes, Deus nos levanta para você levar uma palavra de exortação a uma pessoa. Agora, nós estamos falando sobre maldição. Então, vamos continuar. As leis do universo. Se você meter a mão no fogo, vai queimar. Se eu pular do prédio, vou me quebrar. São leis naturais. A palavra de Deus deixa claro que existem leis espirituais que Deus criou e que quando nós quebramos, naturalmente nós passamos a ter a consequência dela. Pode passar? A maldição, que vem como consequência dessa quebra da lei, ela vem denunciar essa transgressão. Ou seja, Deus permite que você perceba algo errado na sua vida, exatamente para que haja uma correção. Pode ser na vida de uma pessoa, pode ser na vida de uma família, ou pode ser na vida de um território, de uma cidade. Em Gramado, Rio Grande do Sul, nós moramos um tempo lá, em 15 dias, morria uma pessoa se suicidando. Alguma coisa espiritualmente estava errada naquela cidade. Algo estava acontecendo, existia uma maldição sobre aquilo. Um grupo da igreja resolveu se levantar em oração naquele bairro, e em reunião de vigília, uma das pessoas da reunião disse assim, minha esposa não veio, eu vou correndo para casa. Chegou lá, ela já estava em cima da cadeira com a corda no pescoço. Ele gritou, ela caiu em si, ela disse, parece que eu estava em transe. Resultado, descobriram que o ex-presidente do bairro, por não ter sido eleito, fez um trabalho de macumba que aquele bairro, em 15 dias, tivesse uma vida sendo entregue para Satanás. Então, a igreja se levantou em oração e aquilo foi quebrado ali. Então, vocês vejam, atingindo um bairro, atingindo uma cidade. A maldição é uma dor espiritual. A dor aponta onde está a desordem. Se você não tivesse dor de dente, você ia perder todos os dentes, porque a cárie ia pegar. Doeu, você sai correndo. Morrendo de medo do dentista, quase chorando, você chega, abre a boca, porque você não aguenta a dor. Então, a dor espiritual é a maldição. Se tem desordem na vida de uma pessoa, tem uma lei quebrada e Deus deseja nos corrigir. A maldição se caracteriza pela repetição de sintomas. Então, você começa a ver numa família uma repetição. Muito abuso sexual numa família. Opa, sintoma. Tem muito acidente e a pessoa morre de uma forma drástica. Nós acompanhamos uma família que os 4 filhos já adultos, todos morreram em acidentes drásticos. E aí você fica, então o que está acontecendo? Isso é sinal que tem algo errado e precisa ser ajustado dentro dessa família. Pode seguir. Adão e Eva foram expulsos do jardim por quê? Quebraram uma aliança que eles tinham com Deus. Saul não obedeceu Deus quando disse que era para liquidar com todos os amalequitas e ele perdeu o seu reinado. Uzias entrou no tabernáculo quando era reservado só para o sumo sacerdote e ele teve lepra. Todas quebras de aliança com Deus, quebra daquilo que Deus ordena. Maldição autoimposta. Provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Às vezes as pessoas falam para si próprias algumas palavras destruidoras. Eu não sirvo para nada. Eu sou o pior filho da minha casa. Eu vou ser um péssimo marido. Mulher nenhuma cozinha tão mal quanto eu. E cada vez pior, cada vez pior. E aí a pessoa está se maldizendo. Aí eu pedi liberdade para o meu marido para falar. Logo que eu casei com ele, ele tinha lido esse livro do Peter Marshall. E se identificou. Evangelista, achou lindo. Só que o Peter Marshall morria dos 45 para os 46 anos. E aí a gente casou e ele disse assim, ai, eu me identifiquei, eu acho que eu vou morrer entre os 45 e 46 anos.
Aí, quando início de casamento, ser romântica, amor, não fala assim, imagina, não, a gente vai envelhecer junto e tal. E ele fazia para fazer drama, né? Aí um dia, a italiana aqui encheu os pacientes, escuta, só 45 anos? Não dá para morrer antes, porque eu vou estar mais novinha, eu caso mais rápido. Aí ele ficou quieto e parou de falar. Não gostou mais do fim da história. Gente, quando chegou uma época no campo missionário, o Marcos pegou uma infecção, sei lá o que era. Ele emagreceu 10 quilos em um mês. Ele fazia exames e não encontrava nada. Nós morávamos em Cidade del Leste com Foz, ali na fronteira. Dengue. Fazia todos os exames e não encontrava nada. Ele comia, mas ele perdia tudo que ele se alimentava. E aí o pessoal disse, veio várias pessoas, igrejas se levantaram, pessoas vieram orar, porque, gente, ele estava assim, cadavérico. E houve várias revelações, olha, foi vodu contra a vida do pastor por causa do trabalho com árabes. E eu lembro que eu fui ajoelhar e fui orar. Deus, teu servo, vodu quando teu servo, eu não entendo isso. Gente, foi tão audível Deus falando para mim, disse assim, o Marcos verbalizou isso. E aí que eu me toquei, que era bem entre 45 para 46 anos que ele estava. E os céus! Aí ele na cama, ele não saía da cama, ele tão fraco que estava, eu subi para o quarto e disse assim, amor, Deus acabou de me falar, por que você está com isso? Aí ele olhou para a minha cara e ele falou para mim também. E o que foi? Era a mesma coisa. E ele disse, eu já pedi perdão para o Senhor Deus. Porque o nosso caminho é pedir perdão. Assim cessa. E eu lembro que tinha um pastor na cidade, todo mundo sabia da história do Marcos, e ela estava na Sara Nossa Terra, e eu fui lá, e o pastor da igreja disse para o pregador, disse, aquela é a mulher daquele pastor que eu te contei. Ele disse, vem minha filha, volta lá, e diz para o teu marido, que Deus disse que hoje ele bateu o basta. De agora para frente, nunca mais ele perde nenhuma grama. A doença está cessada. E graças a Deus, gente, ele recuperou os 10 quilos e mais alguns. Né? Então, vocês vejam a importância de você cuidar. Então, queridos, eu quero que você preste atenção no que você falou sobre você mesmo, sobre o teu casamento. Porque você está, eu digo que, com perdão dos advogados presentes, mas para mim, o diabo é aquele advogado de porta de cadeia, esperando uma promissória em branco para pegar e para aproveitar em cima da tua vida. Então, quantas vezes você falou, esse meu casamento não vai dar em nada. Esse emprego é um inferno, e cada vez está mais inferno. E outras coisas que você está proferindo sobre você mesmo. Pode passar? Deu. Bênção ou maldição? Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Porém, a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Gente, o aborto é uma coisa muito, muito grave. O que o aborto faz? Antigamente existia uma entidade, um Deus, que eles representavam como uma estátua, e tinha um buraco no meio da barriga dessa estátua, e eles colocavam bebês a essa entidade chamada Moloque. E essas crianças vivas eram sacrificadas para Moloque. Hoje, toda vez que uma mulher mata voluntariamente uma criança dentro do seu ventre, o seu ventre se torna um altar a Moloque. E não só ela se compromete com ele, mas o homem que ajudou a financiar esse aborto se compromete também. E nós temos alguns políticos nossos encaminhando no autogoverno a legalização do aborto no país. Vocês percebem, gente, o perigo de contaminar toda uma nação através da legalidade do aborto. E o aborto, gente, ele leva o quê? É lugar de morte, é cemitério.
O aborto faz você entrar na família, exatamente uma família que as coisas não vão para frente. Se não se perde crianças, as coisas começam a ser abortadas. As pessoas às vezes não entendem por que problemas financeiros constantes na família, exatamente por causa do aborto. E o aborto, queridos, não é uma criança que morre, é uma geração que morre. Imagina se a mãe do seu pai tivesse abortado o seu pai. Quantos deixariam de ter nascido? Então não é o sangue de uma criança, mas é o sangue de uma geração que se carrega. E toda vez que tem sangue derramado, o espírito de morte tem legalidade sobre aquela família ou sobre aquela região, gente. A Rússia, o anticoncepcional deles é o aborto. As russas, em média, têm um histórico de 15 a 20 abortos. Então vocês olhem para a Rússia e vejam o retrato da morte no meio do povo. Então nós temos que ver que isso é alguma coisa que foi quebrado, é uma lei de Deus que foi quebrada. A palavra de Deus em 1 Pedro fala para os maridos que é para honrar suas esposas, para que as suas preces não sejam interrompidas. Essa semana mesmo eu conversava com uma esposa e ela disse que o marido fazendo o exame de seleção e o selecionador disse, vaga tua, semana que vem prepara a documentação, papum, é tua. Mas ele veio feliz. Só que no final de semana tomou umas e poucas, chegou em casa, bateu na porta, quebrou, xingou ela, fez o escarcéu. Ela só me mandava um WhatsApp, ela disse, estou presa no meu closet, morrendo de medo, ore por mim. Quando a gente sentou essa semana, ela disse, sabe aquela vaga? Ligaram para ele e disseram, infelizmente o RH achou que você era demais para a vaga e não deu certo. E ela disse, eu com medo, eu falei de 1 Pedro para ele. Ela disse, você tem que aprender a me honrar. Quantas vagas de emprego você está perdendo? Ela disse, nós precisamos entrar em acordo como casal. Pais e filhos, nós precisamos ter paz entre pais e filhos. E a palavra de Deus, eu vou vir e vou curar a sua terra. Deem uma olhada no Brasil. Vocês não veem seca de um lado, enchente do outro? Vocês não pensam em algo espiritual acontecendo nesses lugares? E exatamente são lugares onde filhos são violentados pelos pais, filhos não respeitam os pais, mães abortam os filhos, e aí você fica olhando todo um território sendo contaminado exatamente por uma quebra espiritual. A palavra obra de Deus feito relaxadamente, maldito seja aquele que faz a obra de Deus feita relaxadamente. Então, às vezes, você não entende porque a vida de alguém está com problema, pode seguir. A dor, se não fosse tão ruim, não seria tão boa para desempenhar o seu papel. Ou seja, você vai ter que sofrer muito para acordar que tem algo errado na sua casa. Quando você conserta a desordem, a dor vai embora, pois já cumpriu o seu papel. A gente estava no campo missionário e fechando no vermelho, aquilo começou a me incomodar. Um dia eu levantei cedo, abri a Bíblia e disse, Deus, eu quero entender aonde que a gente está errando contigo. E comecei a ler e nada, o Espírito não testificado. De repente eu li assim, um texto que diz, vocês têm me roubado. Gente, na hora que eu li aquilo, o Espírito de Deus testificou que era comigo. E aí eu comecei a chorar. Deus, onde que eu tenho te roubado? Sinceramente, eu não sei aonde que eu tenho te roubado. Eu disse, eu dou dízimo, às vezes dou mais com medo que não fiz a conta direito. E aonde que eu tenho te roubado? E aí o Marcos se levantou, eu contei para ele. E a gente recém tinha mudado o prédio da igreja para um hotel. E muitas coisas da igreja vieram para casa. E o povo da igreja ajudou na mudança. E eu achei uma caixa com algumas roupas árabes. Eu comecei a guardar as roupas árabes. E quem fez aquela caixa, embaixo colocou material do escritório. Puxa, material do escritório. Comecei a mexer e, de repente, saiu um envelope de missões, R$4 dentro. Senhor, louvado seja, o Senhor me mostrou aonde que estava a minha falha. E aí Marcos ligou e eu disse, amor, por favor, coloca R$4 para a junta de missões que estava aqui em casa. Eu não sabia. Você disse, mas Silvana, você não sabia, mas não era meu aquele dinheiro. Eu lembro de um filho na fé baiano. Gente, Silvana, manhinha,
não sei porquê, minhas vendas não vão para frente, e eu oro, dou dízimo, manhã, não sei. Eu, filho, deixa orar. Aí fui orar, e passou uns dias, Deus disse, voto não cumprido. Aí ele passou lá em casa, eu, guri, Deus me falou, voto não cumprido, não sei o que é ler. Manhã, não lembro não. Deu uns 2 dias, ele vai lá em casa, gente, não é verdade? Lembra aquele missionário que veio aí? Coitado, se depende da minha oferta, prometi para ele R$100, amanhã só dei uma vez, nunca mais. Eu, olha só. Ele, amanhã agora o que eu faço? Eu disse, escreve para o missionário, pede perdão e diz para ele, olha, meu irmão, está aqui R$100, mas eu não vou mais poder cumprir, porque está perrengue para o meu lado, não vou mais poder dar oferta. Pronto. E resolveu. Deu uns 2 meses, ele, manhã, a coisa está indo vento em polpa. Então, a gente tem que prestar atenção e ver onde está o problema. Pode seguir? Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O pessoal diz, mas eu não sabia. Vai ler a Bíblia querendo entender quem é Deus e que Deus não muda de ideia, o que está escrito, e não venha dar jeitinho na palavra de Deus. Essa coisa de casar, fazer sexo só depois do casamento, é do tempo de Jesus, agora a coisa é diferente, tem que ter test drive. Que test drive, gente? Teu leito vai ser com mácula. E depois você vai colher as consequências disso. É marido morrendo de ciúmes da mulher, mulher morrendo de ciúmes do marido. Você vai ver as consequências vindo para a tua casa. Vai ter um filho bastardo fora do casamento para ver o que acontece. Pastor Cote trabalha muito com aconselhamento. Ele diz, a maioria tem perseguição espiritual. Perseguição espiritual na área da sexualidade. Com lesbianismo, homossexualidade, perversão. Vai andar fora do que é a palavra de Deus. Tiago 2, 10, 11 diz, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Gente, pastora Tânia, vocês conhecem. Pastora Tânia disse que ela ia pregar, veio uma senhora e disse assim, olha, pastora, tem um único filho, e esse único filho resolveu casar virgem, tudo direitinho, não é que apareceu um tumor no testículo dele, eu não entendo Deus e tal. E a pastora Tânia ia logo pregar, ela olhou para ela e disse assim, minha filha, você fez um aborto. Ela disse, pastor, você não entendeu? Meu filho nasceu no evangelho, eu era convertida, pastora, e ele está virgem, vai casar virgem, está com tumor. Aí ela virou e disse assim, tá bom, minha filha. Aí daqui a pouco ela falou, fiz 5 abortos, pastora. Ela disse, querida, seu filho nasceu num cemitério, o seu útero. Ele tem o espírito de morte sobre ele. Ora, se arrepende, pede perdão. Ela, mas pastor, ele vai fazer cirurgia agora para tirar o tumor na 4ª. Filha, vamos orar. Pede perdão sobre o Senhor. E que não recaia a maldição dos seus abortos sobre as suas gerações. Oraram. Na segunda-feira, o médico disse, olha, como o tumor está crescendo sempre, vamos tirar mais uma tomografia. E o médico olhou e disse, estranho. Deu uma diminuída nesse tumor. Era para progredir. Na época do exame, ela só escreveu, a pastora continua orando porque o tumor está regredindo. E a pastora Tânia disse que pregando aqui na Jocum, em Almirante Tamandaré, estava contando esse caso e a pastora disse assim, ó, irmãos, eu não sei o que aconteceu. E uma mulher levantou, ficou do lado dela, ela achou que era aviso da Jocum, ela disse, pois não, ela disse, pastora, não está me reconhecendo? Ela, não, eu sou aquela mulher, eu sou a mãe do rapaz. Ela, sério, ela disse, a minha nora está grávida. O tumor sumiu completamente. Queridos, é um mistério de Deus. É uma coisa nova. Mas é um mistério onde nós precisamos entender para recuar o ataque de Satanás nas nossas casas. Pode passar? Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo Jesus deu a sua vida, porque Ele sabia que ninguém
Ninguém conseguiria cumprir a lei como deveria ser cumprida. Então, pela fé, eu creio que Cristo Jesus morreu na cruz. E pela fé eu tomo posse daquilo que Ele conquistou na cruz, que é a minha libertação, que é a minha cura, que é a minha salvação. Então, queridos, quando você vê todo esse contexto, onde você vê assim, mas eu sou um amaldiçoado, Jesus vem e estende a bênção. Se você me aceita como teu Senhor e Salvador, as coisas vão mudar na sua vida. Nós vamos enfrentar juntos essa maldição. Nosso grupo, nós tínhamos um grupo de estudo de mulheres, e uma delas disse assim, eu quase morri na hora do parto, e o meu nome é consagrado para essa santa, para eu não morrer. E aí nós dissemos, nós vamos orar agora. Queridos, vocês têm que ver o que Deus fez na vida dela. Na hora que a gente começou a orar, na hora do parto, que ela foi opressa por aquele espírito de morte, o Senhor Jesus se manifestou e ela foi reconsagrada a Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós podemos ter uma nova história. Em Cristo Jesus, o que você amaldiçoou hoje, você em nome de Jesus pode abençoar. Aquele filho, aquela filha que um dia foi um problema, em Cristo Jesus vai ser bênção. Ouvindo o pastor da quadrangular, ele disse que vinha uma moça que expulsava o demônio e o demônio não saía. Ele chamou a família. Ele disse assim, escuta, a palavra diz que em nome de Cristo Jesus, se eu expulsar o demônio sai. O que acontece com essa menina? Ele disse, vamos orar, vocês devem ter alguma revelação que o Espírito vai dar. E começaram a orar e a avó chorando ergueu a mão e disse, a mãe dessa menina é minha filha. E ela fugia pela janela, me dava trabalho. E eu disse, você vai ter uma filha que vai ser ruim. Vai ser uma filha que vai te dar trabalho a vida inteira. E não vai ser eu, mas vai ser o diabo que vai mostrar o que você fez para mim. E a avó começou a chorar. Pastor, se ela está assim, se a minha neta está assim, sou eu a culpada. E aí o pastor olhou para a mãe da menina, que era filha dessa senhora, e disse, vem e pede perdão para tua mãe, porque você desonrou a tua mãe. Você machucou a tua mãe. E ela veio pedir perdão. E aí aquela avó pediu perdão. E aí o demônio veio e se manifestou, urrando naquela menina. Ela é minha. E ali a família orando, não havendo mais maldição sobre aquela criança, eles puderam orar e ela pôde ser liberta. É isso que Jesus conquistou na cruz. Só que a palavra de Deus diz, se você crê no seu coração e você confessa com a tua boca que Ele é o quê? Teu Salvador, mas o teu Senhor. O que Ele falar para você fazer, você vai fazer. Não é só Salvador, teu Senhor. Eu quero obedecer o meu Deus. Eu quero andar nos seus caminhos. E aí, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios 28, 13. Os pecados encobertos são o nosso legado para as futuras gerações. Eu estava no retiro de uma igreja batista e o pastor disse assim, Silvana, você vai ficar com a parte espiritual e a Cris vai ficar com a parte administrativa. E a Cris, formada nos seminários, bem envolvida na igreja, ela disse, Sil, vou jejuar 24 dias porque a minha mãe vai no retiro. E minha mãe está fria, afastada do evangelho, para que Deus avive minha mãe. Eu amei. Ela disse, ora comigo aí, entra nessa batalha. E em pleno retiro, eu estava lá ministrando, daqui a pouco eu vejo uma muvuca lá atrás. Tinha a pastora Mônica ajudando, e eu continuei ministrando. Quando acabou, chegaram assim, Sil, corre que a pastora Mônica está te chamando. Entro no corredor do quarto das mulheres, escuto berros da Cris. Quando entrei no quarto, a Cris, gente, a cena, ela se segurava num beliche, ela olhou para mim e disse, Sil, ora por mim. Gente, não tinha ninguém que eu via, mas parecia que tinha alguém que tentava jogar ela da cama, e por isso que ela se segurava no beliche. E a Mônica olhou para mim e disse, fica com ela que eu vou pegar a mãe dela, que eu quero entender o que tem de maldição nessa família. E a Cris dizia, eu sou de Jesus, e tentava afogar ela. Eu sou de Jesus. Parecia que tinha alguém que golpeava aqui. E a gente orando do lado, orando. Depois de uma hora orando, parou. Acabou o retiro.
Cris foi e procurou o pastor da igreja dela. Pastor, aconteceu isso. Ele, querida, estresse. Você estava estressada, muito estressada. Aí a Cris me ligou, Sil, tem uma horinha para mim? Eu venho. Ela olhou para mim. Silvana, você viu, era estresse. Era demônio. Ela, então me explica. Eu disse, não sei te explicar. Nessa, a pastora Tânia estava vindo para a igreja. Liguei, pastora Tânia, assim. Pastora Tânia, guarda um horário com essa menina. Eu disse, se for junto, quero aprender. Cheguei lá, sentei junto. A Cris já veio com um questionário do inventário, um mapeamento espiritual. A pastora só passou assim, um olhar. Seu bisavô matou uma pessoa? Ela, isso. Um rapaz queria namorar a irmã dele, ele matou o rapaz. Ela disse, o espírito de morte está dentro da sua família. Aí ela olhou para a Cris e disse, Cris, qual foi a legalidade que você deu? Ela, olha, pastora, quando eu era adolescente, meu namorado morreu num acidente de carro. Eu não tinha carteira, mas sabia dirigir. Eu peguei o carro e comecei a fazer roleta russa nos sinais, dizendo, eu quero morrer. A pastora, você entende, Cris? E aí a pastora disse, você nunca tinha tido um sintoma antes? A Cris, pastora, às vezes eu estava no supermercado, eu caía do nada, eu não perdia consciência, mas as pernas não funcionavam. As pessoas me pegavam, me colocavam sentada, eu fui no reumatologista, tinha N teses, neurologista, reumatologista, mas nunca achei nada. E ela disse, não, isso era a manifestação do espírito de morte, e a misericórdia de Deus, por causa do seu jejum, foi revelar a presença dele, que estava silenciosa dentro da sua casa. Você ia morrer de uma forma drástica e rápida. Mas agora, em nome de Cristo Jesus, você vai se arrepender hoje. E esse espírito vai ser rechaçado da tua família e da tua descendência. Hoje a Cris cuida de um cartório lá no norte do Brasil. E de vez em quando a gente fala, e aí, Cris, como que tá as pernas? Mais firme do que nunca. Nunca mais tive isso. Nunca mais tive isso. Então, queridos, os pecados encobertos, eles precisam ser confessados. Eles precisam ser tratados para que a nossa igreja seja curada. Pode passar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pode ir? Gente, na hora que você confessa, sai do poder de Satanás. Satanás é trevas. Tudo que está em segredo está na mão dele. Ele é o rei. A hora que você confessa, ele para de ter o poder nessa área. E será que, sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te de entre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. É uma profecia para Israel que chega a nós, o povo do Senhor Jesus. Amém? Pode seguir. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvintes que se disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago falando. Eu lembro de um seminarista que veio reclamar, ele disse assim, eu sou dizimista e estou mal financeiramente, eu não entendo o que Deus fala. Eu disse assim, escuta, não tem nada na tua história com dinheiro e tal. Teve uma época lá na igreja, eu cuidava da cantina, às vezes estava meio apertado, eu pegava uns trocos. Eu disse, uns trocos? Quanto mais ou menos dá esses trocos? Uns 1.000 no geral. Tá. Adianta ser dizimista, meu filho, se você está roubando do outro jeito?
Ah, Sil, mas faz tanto tempo, e o meu filho vai voltar lá na tua antiga igreja, vai pedir perdão para o pastor e vai pegar esse milão e vai dar para ele. Ah, eu não tenho cara para isso, não. E para roubar tem, né? Para devolver, não. Aí ele chegou e disse assim, olha, e se eu der um milão, eu só tenho um milão na minha conta, eu vou zerar. Então, filho, esse milão não é teu. Você não entendeu ainda essa parte? E isso está dando legalidade espiritual para o bicho vir e mexer no teu dinheiro. Aí ele meio resmungando, foi domingo naquela ex-igreja, chegou na hora dos dízimos e oferta, ele botou lá, tá, Senhor, milão está aqui, e foi embora. Deu uma semana, esse cara me procura de volta, eu não acredito. Uma causa judicial, um terreno de herança, tudo empacado, essa semana eu recebi. Silvana, minha conta está recheada. Eita, bicho burro, né? Tem que levar na cabeça para aprender, gente. Quando é que a gente vai aprender a deixar de ser ouvinte da palavra? Queridos, vocês entendem como que a gente permite a maldição encontrar a vida da gente? Descumprindo. Gente, nós temos que parar de brincar de ser crentes. Nossa igreja está apanhando, está cheia de gente lesada, está cheia de gente triste, derrotada, porque não tem cumprido a palavra de Deus. Você tem que começar a abrir a Bíblia dizendo, Senhor, fala que o teu servo ouve, eu quero arrumar e ajustar a minha vida. Não adianta vir aqui na sexta-feira na frente, se a semana inteira você faz do teu jeito. Você tem que ter vergonha na cara e resolver ser fiel. E no pouco, e o muito o Senhor vai te dar. Queridos, creiam e ousem na presença do Senhor. Vocês vão ver coisas maravilhosas acontecendo. Vão ser testemunhos na sexta-feira. O culto vai ser mais de testemunho do que de intercessão, de tanta bênção que vai ter. Mas quando nós resolvermos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Queridos, hoje eu vinha para cá e esse estudo foi uma briga que eu tive. O pessoal lá em casa sabe que eu fiquei 1 mês brigando com esse estudo, porque eu não tinha paz com esse estudo. E hoje, antes de vir para cá, eu disse, Senhor, me diz por que esse estudo. E eu recebi uma palavra do Senhor que eu preciso cumpri-la agora. E disse que aqui no meio ia ter muita gente comprometida com o espírito de morte. Pessoas que já disseram, eu quero morrer. Pessoas que disseram, eu não sinto mais sentido para a minha vida. E em nome de Cristo Jesus, essas cadeias vão ficar aqui. Porque o nosso único compromisso é com o Deus da vida. O Senhor nos salvou para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, se você em algum momento foi abatido, e você ouviu a voz de Satanás, e você acolheu essa voz, dizendo, não faz sentido a minha vida. Eu queria te convidar para orar. Em nome de Cristo Jesus, essas cadeias vão ficar aqui. Em nome de Cristo Jesus. E cada um que está chegando à frente, eu peço que o intercessor se aproxime. Porque em nome de Cristo Jesus, a vida vai entrar nessas famílias. Amém? Então, eles estão vindo, eu peço que sempre venha um intercessor, não deixe ninguém aqui sozinho. Vamos acolher essas pessoas que estão vindo. Satanás, você está sendo envergonhado aqui hoje. Senhor Deus, nós honramos o teu nome, Senhor Deus. Nós queremos estar declarando vida e abundância na vida dessas pessoas, Senhor Deus. Senhor Deus, todo espírito de falência, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, nós queremos repreender, Senhor, toda depressão, Senhor Deus, forjada, Senhor Deus, nós queremos estar repreendendo em nome de Cristo Jesus. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos a abundância do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Mas nós queremos pedir, Senhor Deus, nos liberta, Senhor. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos perdão pelas palavras. Alguns aqui falaram para os seus filhos também, desejaram a morte. Às vezes do marido, da esposa, do filho também, peça perdão. Nós não queremos acordo com as trevas. Nós queremos vida e vida em abundância.
Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, louvado seja pela Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, continua andando nesses corredores, Senhor. Pai Santo, manda Teus anjos ministradores agora, Senhor Deus, aqui. E vai tirando essas correntes, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus. São correntes, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Senhor Deus, eu repreendo toda a presença de demônios aqui. Saiam daqui agora em retirada. Vocês não são bem-vindos aqui. Vocês não têm mais legalidade. Você repita comigo: Senhor Jesus, eu te peço perdão, porque na minha ignorância eu desejei minha morte. Em nome de Cristo Jesus, eu me arrependo e não recaia sobre mim essa maldição, nem sobre as minhas futuras gerações. Senhor Jesus, entra com vida abundante. Fala que o teu servo ouve, me instrui no teu caminho. Senhor Deus, eu quero caminho de vida. Eu sei que eu saio daqui com um desafio de luta, mas eu sei que eu saio acompanhada da Tua presença. Dá ordem aos Teus anjos para irem na minha frente, destruindo as armadilhas de Satanás. Me dá discernimento do Teu Espírito e ousadia para ser o Teu guerreiro dentro da minha família, porque é no nome de Cristo Jesus é que eu faço essa oração. Amém. Queridos, agora eu vou te convidar. Nós falamos sobre maldição. Você vai olhar para o lado e vai abençoar a vida da pessoa que está do teu lado em nome de Jesus. Seja usado por Deus e abençoe a pessoa que está do seu lado em nome de Jesus. Não deixe ninguém sair daqui sem ser abençoado em nome de Jesus.